Israel era melhor que as outras nações? Imagine que Deus tivesse escolhido Israel por mérito. Então Israel seria superior às outras nações. Mas a Bíblia apresenta outra explicação, e essa diferença muda completamente essa história. Israel não foi escolhido por ser melhor. Israel foi escolhido para cumprir uma promessa. Essa verdade aparece desde Abraão, muito antes. Deus chamou Abraão para iniciar uma história. A promessa alcançaria seus descendentes e outras nações. O propósito nunca foi criar orgulho nacional. O propósito era trazer bênção ao mundo. Essa diferença é essencial para entender Israel. Deus não estava premiando uma nação perfeita. Ele estava formando um povo para servi-lo. E a própria Bíblia deixa isso muito claro. Moisés explicou isso antes da entrada em Canaã. Ele lembrou Israel sobre sua verdadeira condição. O povo precisava abandonar qualquer sentimento de superioridade. Deus não havia escolhido Israel por sua justiça. Também não havia escolhido por sua força. Israel era pequeno entre muitos outros povos. Sua existência dependia completamente da graça divina. A eleição, portanto, não significava superioridade humana. Significava uma responsabilidade recebida diante de Deus. Isso muda a maneira de ler o Antigo Testamento. Israel recebeu privilégios que outras nações não receberam. Recebeu a lei, a aliança e os profetas. Recebeu sinais, livramentos e inúmeras advertências. Mas privilégios também aumentavam sua responsabilidade espiritual. Quanto mais recebemos, maior será nossa responsabilidade. Esse princípio aparece repetidamente nas Escrituras. Israel conheceu a presença de Deus de perto. Viu o mar se abrir diante dos seus olhos. Viu água surgir onde parecia impossível existir. Viu alimento chegar durante o deserto inteiro. Recebeu direção através da nuvem e fogo. Mesmo assim, Israel muitas vezes se rebelou. O problema não era falta de evidências. O problema estava no coração humano. E isso revela algo profundamente importante. Ter sido escolhido não significava ser perfeito. Ter uma aliança não eliminava a possibilidade de pecado. Ter uma história especial não garantia fidelidade. Israel caiu em idolatria diversas vezes. O povo abandonou Deus, mesmo depois de milagres. Construiu bezerros enquanto Moisés estava no monte. Procurou outros deuses em momentos decisivos. Misturou a adoração verdadeira com práticas pagãs. Ignorou profetas que chamavam ao arrependimento. Maltratou pobres, órfãos, viúvas e estrangeiros. E Deus condenou essas atitudes com firmeza. Isso prova que eleição não significa aprovação automática. Deus escolhe, mas também disciplina seu povo. A aliança trazia bênçãos e responsabilidades muito sérias. Israel deveria viver como testemunha entre povos. Sua vida deveria revelar quem Deus era. Sua justiça deveria apontar para o Criador. Seu comportamento deveria demonstrar santidade diante das nações. Portanto, Israel não recebeu apenas benefícios. Recebeu também uma missão diante do mundo. Esse ponto costuma desaparecer em algumas interpretações. Quando alguém pensa em Israel apenas politicamente, perde parte. Quando pensa apenas em privilégios, perde ainda mais. A Bíblia apresenta Israel dentro de uma história maior. Essa história começa com uma promessa específica. Deus disse que Abraão seria uma bênção, e essa bênção alcançaria muitas famílias da terra. Portanto, Israel nunca foi o destino final. Israel fazia parte do caminho da promessa. A escolha de Israel apontava para algo maior. Deus estava conduzindo uma história de redenção. Essa história passaria por reis, profetas e alianças. Passaria também por fracassos, exílios e restaurações. O povo seria repetidamente confrontado com sua infidelidade. Mesmo assim, Deus permaneceria fiel à promessa. Isso não significa que Deus ignorava o pecado. Pelo contrário, o Antigo Testamento mostra julgamentos severos. Israel perdeu terras por causa da desobediência. Jerusalém foi destruída em momentos de grande apostasia. O templo foi destruído diante dos seus inimigos. Muitos foram levados para terras estrangeiras. O exílio foi uma experiência profundamente dolorosa. Mas também foi uma grande lição espiritual. A presença da aliança não permitia impunidade.
Deus não tratava Israel com favoritismo cego. Ele tratava Israel como povo responsável. Essa verdade aparece de maneira impressionante nos profetas. Amos, por exemplo, confrontou a falsa segurança religiosa. O povo pensava possuir proteção automática, mas Deus mostrou que privilégios não anulavam justiça. O Senhor exigia arrependimento verdadeiro e transformação. Isaías também denunciou uma religiosidade apenas externa. Sacrifícios não substituíam um coração obediente. Jeremias confrontou aqueles que confiavam somente no templo. Eles diziam que o templo garantiria segurança, mas o templo não protegeria uma vida injusta. Ezequiel mostrou que Deus julgaria a idolatria. Todos esses profetas repetiam uma mensagem semelhante. Pertencer ao povo não bastava sozinho. Era necessário responder corretamente ao Deus da aliança. Isso também responde nossa pergunta inicial. Israel era melhor que as outras nações? Não. Pelo menos não por mérito próprio. A Bíblia nunca apresenta essa escolha assim. Israel tinha uma vocação, não uma superioridade. Tinha uma missão, não um certificado de perfeição. Tinha uma aliança, não licença para pecar. Essa diferença é fundamental para entender a eleição. Deus poderia escolher um povo pequeno e imperfeito. E justamente assim sua graça ficaria evidente. A história de Israel mostra essa realidade. Deus usa pessoas limitadas para cumprir propósitos maiores. Abraão teve momentos de medo e dúvida. Jacó teve uma história marcada por conflitos. Moisés também enfrentou limitações e dificuldades pessoais. Davi foi um grande rei, mas também pecou. Salomão recebeu sabedoria, mas terminou se desviando. Os próprios líderes demonstram a fragilidade humana. A história bíblica nunca esconde essas falhas. Isso torna o relato diferente de propaganda humana. A Bíblia não transforma seus personagens em heróis perfeitos. Ela mostra homens e mulheres como realmente eram. E isso reforça a centralidade da graça. Israel precisava lembrar constantemente de onde veio. Não veio de uma posição de poder. Não veio de uma superioridade moral comprovada. Veio de uma promessa feita por Deus. A origem da história estava na iniciativa divina. Por isso, Moisés advertiu contra o orgulho. Quando Israel prosperasse, não deveria dizer algo perigoso. Não deveria pensar que sua força criou tudo. Não deveria atribuir sua conquista ao próprio mérito. O perigo do orgulho aparece quando esquecemos a graça. Isso continua sendo extremamente relevante hoje. Pessoas também podem transformar bênçãos em motivos de orgulho. Podem confundir privilégio espiritual com superioridade pessoal. Podem pensar que conhecem Deus melhor que todos. Podem transformar doutrina em instrumento de desprezo. Podem usar sua religião para julgar outras pessoas. Mas a história de Israel deveria produzir humildade. Se Deus escolheu pela graça, ninguém deveria se vangloriar. A eleição bíblica aponta para responsabilidade e serviço. Quem recebe mais precisa servir mais. Quem conhece essa verdade precisa vivê-la melhor. Quem recebeu misericórdia precisa demonstrar misericórdia. Israel deveria refletir o caráter do seu Deus. Essa verdade também confronta nosso coração. Talvez você confunda a bênção com superioridade. Talvez transforme conhecimento bíblico em motivo de orgulho. Mas a história de Israel aponta para outra direção. Deus chama pessoas para servir, não dominar. Chama para testemunhar, não desprezar. Chama para obedecer, não apenas conhecer. A graça recebida deve produzir humildade. O privilégio recebido deve produzir responsabilidade. Por isso, a resposta permanece clara. Israel não era melhor que as outras nações. Israel foi chamado para cumprir uma promessa. Foi chamado para servir aos propósitos de Deus. E essa missão apontava para algo maior. Apontava para a redenção alcançada em Cristo. No fim, essa história revela nossa própria fragilidade. Deus continua fiel, mesmo quando falhamos. Sua graça não depende do nosso mérito. Por isso, nunca transforme eleição em orgulho. Transforme graça em gratidão e serviço. Israel não era melhor. Israel foi chamado.